Boa noite, seja muito bem-vinda a esta live. Hoje o tema é autoconhecimento. Eu vou trazer aqui duas convidadas, duas mulheres sensacionais, maravilhosas, que vão estar falando desse processo que elas estão passando, que elas passaram, sobre o autoconhecimento. O passo a passo, o que levou elas a estarem entrando nesse caminho, né, do autoconhecimento. Então, você que está aqui assistindo ao vivo ou gravada, fique com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo, vai agregar muito aqui na sua vida, no seu desenvolvimento pessoal. E nós vamos estar falando aqui, relatando aqui algumas experiências, algumas coisas com relação ao autoconhecimento. Então, as meninas já estão entrando aqui, as meninas, e eu quero te convidar para compartilhar essa live com alguém. Eu vou mandar um aviãozinho aqui para algumas pessoas, e daí você manda também. Vou mandar aqui para umas 4, 5 pessoas aqui. Vamos ver. Vamos chamando mais algumas. Aqui. Isso. Compartilha aí também para mais umas 4 ou 5 pessoas. E eu já vou chamar as meninas e já vamos direto pro assunto. E agora, como é que a gente chama? Meninas, vocês estão aí, qualquer coisa vocês pedem para solicitar. O Instagram tá me avisando aqui, ó, que tá chamando mais pessoas. O Instagram tá compartilhando a live. O Instagram é tão legal. Como é que a gente faz para chamar aqui? Achei. Aqui. Vou convidar a Val. Aqui para convidar. Vamos aqui. Agora. Convidando a Malu. Agora deu certo. Boa noite, Boa noite, Valdirene, Charlene, tudo bom? tudo bem? E você, como é que tá? Muito bem, graças a Deus. Vamos esperar eu mandei a mensagem ali para a Malu, para ela entrar. Quero agradecer aqui a presença da Simone, que entrou aqui na nossa live, a Gleiciane, sejam bem-vindas. O tema de hoje é autoconhecimento. E a Valdirene é a minha convidada para estar falando sobre esse tema, e a Malu também. A Malu já deve estar entrando aqui na live, que eu mandei o convite para ela. Deixa eu Ela já tentar tá por aqui de aí. volta. Já mandei. Já mandou, ela deve estar entrando. Então, vamos lá, né, Valdirene? Vamos conversando até a Malu conseguir conectar ali a entrada dela na live. Malu, qualquer coisa, você manda o convite para mim, tá? Olha aqui. O Instagram me avisou, ó, vou mandar de novo. O Instagram avisou que a Malu não conseguiu entrar. Vou mandar de novo. Qualquer coisa, Malu, se você não conseguir entrar... Consegui. Entrou! Entrou! Ei! Então, gente, quem entrou aqui na live agora, quero apresentar aqui a Valdirene e a Malu e deixar elas se apresentarem, é melhor do que eu falar, né? Duas mulheres sensacionais, estão aqui nesse caminho do autoconhecimento, e hoje nós vamos estar aqui falando das nossas experiências, o que a gente passou, por que a gente resolveu entrar nesse processo, nesse caminho de autoconhecimento. Valdirene, se apresenta aí Olá para a nós. todos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, né? É um prazer poder estar aqui compartilhando com as amigas aí, a Charlene, a Malu, né, desse tema que é tão bacana, né? Autoconhecimento. A gente vai estar falando aí muitas coisas bem legais. Eu sou Valdirene, sou coach financeira, educadora financeira. Estou nesse processo aí de autoconhecimento também, junto com os processos que eu tenho feito, né, até para que eu possa melhorar o meu processo enquanto educadora financeira, enquanto coach financeiro, e a gente sempre tem que buscar esse autoconhecimento, né? Então, é dentro desse processo que a gente mergulha e vai se descobrindo, né? Então,
Eu quero me descobrir para que eu também possa estar ajudando mais pessoas. É verdade. Legal. E Malu, a gente já fez uma live esses dias, o pessoal aqui que aqui do meu perfil já conhece a Malu, mas se Boa apresenta noite, de novo, pessoal. Malu. Bom, eu sou a Malu Nogueira, sou terapeuta, sou coach, sou educadora financeira e em breve serei educadora parental. O caminho do autoconhecimento é um caminho que a gente entra e não tem volta mais, na verdade, porque todo dia é sempre uma nova oportunidade para a gente aprender sobre nós mesmos e isso é muito transformador. O autoconhecimento transforma a vida de uma pessoa, transforma ela por completo. Então, é maravilhoso. Tudo que envolve o autoconhecimento e a partir do autoconhecimento você vai para um desenvolvimento pessoal, isso é divisor de águas na vida de qualquer pessoa, porque não tem como a gente ter uma vida próspera, abundante, equilibrada, unindo matéria e espiritualidade, se a gente não se conhece efetivamente, né? E esse é um caminho de dentro para fora, não é de fora para dentro. É verdade. Geralmente a gente quer tantas vezes procurar fora, né? Procurar fora esse autoconhecimento, né? Eu entrei nesse processo de autoconhecimento através da dor. Eu realmente não imaginava, né? A minha ignorância lá em 2016, eu não me via como uma pessoa assim ignorante no autoconhecimento. Eu me via como uma pessoa buscadora de muitas coisas, e eu realmente não entendia muito essa questão de autoconhecimento, se conhecer melhor, se autodesenvolver, né? Para mim, eu precisaria sempre ter uma resposta, uma ordem, vamos supor assim, uma ordem divina para que eu pudesse melhorar. Eu também não definia isso como religiosidade, eu me achava uma pessoa extremamente espiritualizada. E eu tinha meus picos, né? Momentos de espiritualidade, momentos de religiosidade, ficava naquela balança, mas eu não, naquela gangorra, assim, mas eu não imaginava. E no meu caso, em 2016, que a gente fala depois, né, que a gente começa a despertar, né? Hoje eu começo a entender essa forma de despertar, né? O meu despertar foi tipo assim, a minha mãe, quando eu era criança, ela praticamente derrubava a gente da cama, né, para acordar. Ela chegava e delicadamente puxava toda a coberta, né? Falava, vamos, levanta! Ligava o som alto e tinha que levantar, né? E o meu despertar foi mais ou menos desse jeito, né? Minha mãe me treinou quando eu era criança e lá em 2016 a vida veio me despertar. E foi por essa dor, né? Senti essa dor de despertar, né? Foi bem dolorido, assim, o meu processo. Eu não fui pelo amor, eu não fui pela vontade de ter o autoconhecimento, de ter um desenvolvimento. Eu preciso evoluir, como eu vejo pessoas com essa sede de conhecer as coisas, de ter uma sede por saber. Eu tinha muitas dúvidas com relação a várias coisas, mas o medo também fazia com que eu fosse até um determinado ponto. E dali para frente eu não ia mais. Então, a vida veio, como a minha mãe me treinando quando eu era criança, né? A vida veio, me tirou daquela zona do conforto, puxou a coberta, me derrubou da cama, ligou um som alto, e eu tive que despertar. E falar, então tá bom, eu vou entrar nesse processo de autoconhecimento aí, né? E como é que foi, assim, a experiência de vocês? O que aconteceu que vocês resolveram entrar no autoconhecimento? Quem fala? Bom, Quem fala, deixa eu perguntar. Eu pergunto. Eu não fui muito pela dor, não, porque eu sempre trilhei um caminho espiritual, desde a minha adolescência, eu sempre. Só que esse caminho espiritual eu trilhava numa religião, dentro de religião, né? Achava que esse era o caminho. Mas, assim, em 2014, eu comecei nesse despertar, ainda de forma muito interna, muito intuitiva. E aí eu fui convidada para um curso de autoconhecimento, mas eu não fazia ideia do que era isso, né?
mas a pessoa era conhecida e disse que seria muito importante para o meu desenvolvimento, enfim. Eu fui, e lá já, logo de cara, eu fiquei assim, caramba, amei o curso, final de semana, maravilhoso, mas saí de lá assim atordoada, porque tudo que eu vivi, experimentei ali, quanta informação e uma visão que eu não tinha nunca imaginado ter. Termos que eu não conhecia, né, sobre crenças limitantes, procrastinação, autossabotagem, meta, objetivo, planejamento, nunca fiz isso na vida. Como? E aí eu meio que pirei, porque com 40 anos, quase 40 anos, como é que seria isso, gente? Eu não ter construído nada na vida, né? Não ter projetos, não ter sonhos, não merecer ter sonhos. Como é que isso funcionava? Aí eu fiquei mal, né? Mas sempre muito autodidata, então ia buscando as informações, lendo internet, fazia alguns cursos. Mas não me aprofundei. Em 2016, aí veio um chamado maior por dor, porque aí eu comecei num processo de não olhar para essas questões, né, de ter um vazio emocional e existencial muito grande, não olhar, eu fiquei doente, né, desenvolvi pressão alta, desenvolvi vitiligo, né, porque o meu corpo estava tão debilitado, era um tanto estresse, né, o momento que eu estava vivendo, e aí eu conheci o Reiki, eu fui para as terapias holísticas, né, então eu fiz várias formações ali dentro, aquilo foi me equilibrando, e eu fui trabalhando também de forma voluntária para ajudar outras pessoas, e aquilo foi, enquanto a gente contribui com o outro, a gente também vai nesse processo de cura, né, e efetivamente o meu autoconhecimento assim profundo mesmo de transformar, de virar de ponta cabeça foi em 2018 com a inteligência espiritual, sem dúvida nenhuma. Aí foi o grande divisor de águas, né? E maravilhoso, maravilhoso, profundo, transformador. Então você começou, né, Malu? Começou pelo amor, né, a buscar o autoconhecimento, mas teve uma desviada ali e a vida trouxe uma dorzinha para Porque você voltar para o aquela caminho, coisa, né? zona de conforto não faz ninguém crescer. Então, enquanto a gente está na zona de conforto, a gente não cresce, né? Tá bom ali, dói, sabe? Sabe aquela coisa, dói, mas vou continuar aqui, porque aqui tá bom, tá quentinho, tá morninho, né? Então, assim, a gente não olha para certas coisas, a gente não se posiciona. Então, quando eu entrei mesmo a fundo, eu comecei a perceber que faltava amor próprio, faltava cuidado comigo, faltava eu me posicionar diante da vida, diante das pessoas, dos relacionamentos, faltava um monte de coisas e tinha muitas crenças. Não que ainda não tenha, porque é um processo que a gente vai se construindo, né? A gente aqui não está falando de pessoas perfeitas, mas que a gente está nesse processo de construção. Então, cada comportamento meu hoje, eu entendo a origem e por que aquilo está acontecendo, né? E por que não acontece mais. E então a gente fica muito mais consciente do que a gente está fazendo, do que a gente fala, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Então a gente traz mais clareza para o nosso dia a dia, mais estado de presença. E nada disso eu tinha naquela época, né? Então a vida era uma confusão danada. Mentalidade de escassez até, né? E aí dessa parte a Val, que é da finanças, né, pode trazer aí a experiência dela, porque eu também passei por essa experiência, precisei aprender. O Instagram aqui, Alternativa de Luz, se identificou com você aqui. Malu falou, Que estou nesse caminho do reiki. Tá seguindo teus que passos, já maravilha, você chegou no vai. reiki ali, né? E você ali, Val, como que você entrou nessa história do autoconhecimento, nesse Então, caminho aí? eu entrei pela dor, né? Não foi aí pelo amor, né? No meu caso, foi mesmo pela dor quando eu me dei conta
que eu não tinha sonhos, eu não estava mais sonhando, né? Eu vinha de um processo assim muito automático de tudo na minha vida, de trabalho principalmente, né? Eu me vi a minha vida toda só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando e acabei esquecendo de mim. E aquilo ali para mim era tão automático que eu não me percebia. Sabe aquela coisa assim de quanto mais você faz, mais você quer fazer e a dificuldade tremenda de falar não. Eu sempre absorvia tudo, sempre queria ajudar, sempre estava pronta para ajudar. E nisso eu não tinha mais vida, né? Eu era final de semana trabalhando, era feriado, e não tinha vida própria, né? Eu cheguei no momento de trabalhar em 5, 6 lugares ao mesmo tempo, de fazer serviços voluntários, e para mim aquilo ali estava tudo bem. As pessoas me perguntavam, nossa, Valdirene, como que você consegue fazer tanta coisa assim ao mesmo tempo? Né? Você não vive, você não dorme, e para mim aquilo ali era normal. Sabe aquela coisa assim de você não se enxergar dentro da situação? Então, eu me percebi, foi finalzinho de 2018 para 2019, né? Quando eu passei por um momento difícil na minha vida, né? E acabei me deparando com algumas situações que me fizeram pensar sobre mim, sobre a minha vida. E quando eu parei para pensar, eu realmente falei assim, gente, quais são os meus sonhos? E eu não conseguia escrever, sabe? Aquela coisa de você colocar no papel e ficar sonho, que sonho? Eu não tenho sonho. E aquilo ali me incomodou demais, porque aí Que negócio que é esse exatamente. de Mas aí sonho? me caiu a ficha que a minha vida toda, desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu só vivi o sonho de outras pessoas, principalmente dos meus patrões, né? Porque na maioria dos trabalhos que eu passei, eu sempre fui cargo de confiança, então eu absorvia tudo. Eu sou essa esponja, né? Acabo absorvendo tudo e isso não é diferente na minha vida profissional, né? Então, eu me vi dentro desse processo de que está no automático, e eu não me percebia. E quando realmente caiu a ficha, eu falei, nossa, cadê meus sonhos? E não conseguia escrever, meninas, não conseguia mesmo. Aí eu falei, não, isso não pode acontecer, não é dessa forma, eu preciso entender, preciso ver o que está acontecendo comigo, né? E fui buscar ajuda, fui buscar curso, fui buscar alternativas de modo que eu pudesse ver aquele momento que eu estava passando, porque estava dolorido para mim. Quando eu me enxerguei numa situação em que eu não conseguia mais sonhar, eu falei, gente, tá errado. Né? A nossa vida é feita de sonhos, a gente precisa viver tantas coisas lindas, né? E eu, na minha cabeça, aquilo ali era normal. Então, foi onde eu fui buscar ajudas, através de cursos, através de terapias, através de profissionais que me ajudaram, né, e me ajudam até hoje, porque até então eu também achava que eu não precisava de ajuda. Porque como eu não percebia essas coisas acontecendo na minha vida, eu achava que eu era a Mulher Maravilha, que eu ia resolver os meus problemas, assim como eu resolvia os problemas dos outros, né? E assim as coisas foram acontecendo, né? E de fato eu consegui assim entrar mesmo nesse processo mais profundo de autoconhecimento. Foi no ano passado, né? Quando a gente entrou nesse período de pandemia, onde realmente a gente teve que desligar as nossas, né? Tirar as chaves das portas e falar agora você vai ficar trancado dentro de casa, então você tem que buscar alguma coisa para você fazer, né? Então foi aonde que eu, né, mergulhei mais profundo dentro disso e me vi assim, uma outra Valdirene. Sabe aquela coisa de você falar assim, eu não me conheço? Que Valdirene é essa que está surgindo aí e que eu não conheço? Então, para mim, assim, meninas, foi muito dolorido mesmo, porque a Valdirene que eu descobri dentro desse processo de autoconhecimento, né, não tem nada a ver com aquela Valdirene lá de anos atrás. E isso só acontece também quando a gente se permite, né, passar por esse processo. Porque eu me lembro que eu já fiz vários cursos, né, onde eu trabalhava, tinha muito da gente trabalhar cursos de autoconhecimento dentro de uma resiliência. E assim, só que eu passava por aqueles cursos, sabe, de você não ter significado para você, diferente da Malu que, né, falou, eu entrei num curso e consegui mergulhar.
E eu não conseguia, eu fazia os cursos e saía dali e falava assim, gente, isso não é para mim. Tem um cambada de maluco aí fazendo um monte de coisa que eu não consigo entender o que que eles estão fazendo e isso não é para mim. Então, hoje eu vejo que realmente eu não estava preparada para passar por aquele processo, né? Para viver aquilo ali. Eu não estava decidida a viver aquilo ali. E é até interessante, essa semana eu estava até lembrando que eu achei bem bacana. Eu trabalhava num lugar onde eu convivia com uma pessoa que diariamente ela trazia para o nosso contexto de trabalho situações de autoconhecimento. Só que da maneira como ela trazia, não dava muito a entender que era sobre autoconhecimento que ela abordava, porque ela abordava dentro de uma outra linguagem, né? Mas hoje eu entendo. Só que era chato, da maneira como ela trazia também, era um assunto muito chato, né? Para todo mundo, não só para mim, como os outros funcionários também. As pessoas, assim, ficavam irritadas quando aquele tema ali era abordado, né? E a pessoa o tempo todo perguntava, né? Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Quais são os seus objetivos? Eu falava, gente do céu, o que que essa pessoa está querendo com isso? E eu não conseguia desenvolver aquilo ali, né? E isso há muitos anos atrás, né? E hoje, olhando para tudo isso, realmente eu percebo que eu não estava pronta para viver aquilo ali. Eu não estava pronta para passar por aquele processo, eu não estava decidida. Então, a partir do momento que eu decidi viver isso, que eu decidi querer isso para minha vida, aí de fato as coisas começaram, né, a acontecer. E hoje, graças a Deus, é todo dia um aprendizado novo, todo dia, né, na busca desse autoconhecimento que é maravilhoso. Ai, que legal, a gente acaba E, viciando, né, no autoconhecimento, tá? Em se conhecer, em saber suas dores, por que que a gente não atinge determinados resultados, as tais das metas, né, como a Valdirene colocou aqui, que são tão difíceis de a gente estipular metas e sonhos. Também me identifico com a Valdirene, eu vi ali que a Fabi também falou, nossa, que a Fabi também se identificou bastante com a sua história, Val. E essa parte do sonho, sabe? Teve um momento na minha vida também que eu fiquei assim, não sonhava os sonhos dos outros, mas não sonhava o meu também, não sonhava nada. Estava esperando que Jesus voltasse e me tirasse desse planeta, que meu lugar não era aqui, e ele não vinha me resgatar, meu Deus. Então eu já não tinha sonho nenhum mais, assim, estava bem complicado. Então, por isso que eu falo que a vida, ela veio e falou, como a Malu falou, né? A zona de conforto, né? A palavra já fala, zona de conforto, né? Você tá lá, fica horas dormindo, as suas costas doem de ficar deitado, você vira de lado, daí dói um lado, você vira do outro, mas você fica lá, né? Na cama, né? Daí o que a vida fez comigo, né? Falou, vamos fazer, né? Minha mãe entrou aqui. Mãe, eu falei que você fazia para me acordar, tá? Puxava a coberta, ligava o som alto e jogava água na cara, levanta. Então a vida fez assim comigo, né? E interessante, né? Essa questão da gente pegar e passar por essas dores para despertar, né? Despertar, porque, como a Val falou, o conhecimento chegou para ela num determinado ponto, mas era uma coisa chata, né? Talvez não era tão chato, mas não estava preparada, aquele momento a consciência dela não estava absorvendo, né? Esse bando de louco falando esse monte de loucura, não consegue uma vez eu fui para o absorver meio do ali mato, só nesse para processo todo. contextualizar, né? Eu fui Mas, para um curso que era no meio do mato. Gente, aquilo ali era lindo. Se hoje eu vivenciasse aquilo ali, eu acho que era meu sonho, né? Mas é muito engraçado isso mesmo, né? A gente não está preparado para aquele momento. E era lindo. Hoje eu resgatando um pouco de tudo aquilo que eu vivi, inconsciente, né? Porque eu não sabia o que que era aquilo ali, não queria viver aquilo ali, não dava nem muita atenção. Mas hoje trazendo para esse meu processo e vendo o quanto aquilo ali, se hoje eu tivesse nesse meu momento, naquela época, né, ia ser tão diferente. Então não adianta, a gente tem que se permitir mesmo, né, passar por esse processo. isso mesmo, se permitir, né? A gente às vezes quer mudar tudo, né? Quer mudar o outro, quer mudar o contexto a situação, e esse olhar interno é tão difícil, né? E o autoconhecimento traz essa dor de olhar para si, né?
de se olhar, não simplesmente se olhar o reflexo de uma imagem no espelho, mas conseguir olhar mais profundamente, descobrir quem é você, né? Quem você é de verdade. Então, quem eu era antes do autoconhecimento, né? Eu já falei várias vezes assim, mas era uma pessoa que era preconceituosa, mas não me considerava preconceituosa. Era religiosa e não me considerava religiosa. Era egoísta, mas não me considerava egoísta. E a gente só consegue ver essas sombras quando entra no autoconhecimento, né? Porque até então, uma pessoa teimosa, dificilmente ela vai falar assim: nossa, como eu sou uma pessoa teimosa, eu vou ser mais flexível. Não, isso é só quando ela está dentro do autoconhecimento, né? Porque senão ela nem admite que ela é uma pessoa teimosa, né? E a gente falou um pouquinho como que a gente entrou no autoconhecimento e essas atitudes mentais, né? Como eu falei aqui, né? Que eu tinha antes, né? Eu olhava assim, pela questão da minha fé no momento, da religiosidade. Quando uma pessoa falava para mim em terapia, para falar a verdade, em 2016 eu nem sabia o que era, nunca tinha ouvido falar, ou visto, né? Ou visto, nem ouvido, nem ouvido. Nunca tinha ouvido falar o termo terapia holística, né? Isso para mim é uma completa novidade aqui de 2019 para frente, né? Mas em 2016, quando eu comecei a cair da cama, o meu pensamento com relação a terapias era também um pensamento totalmente preconceituoso, né? Porque eu falava assim, uma pessoa que tem fé, ela não precisa de terapia. Uma pessoa que crê em Deus, ela não precisa de psicólogo. Então, meio que eu entro aqui, talvez, me encaixe com um pouquinho que a Val fala ali, que é aquela pessoa doente, cheia de dores, e que não aceita que, né, quer ser a Mulher Maravilha, como a Val falou, né? Quer ser a pessoa forte, que carrega nas costas tudo que precisa e ajuda todo mundo. E quando chega nos seus momentos ali de solidão, fala, nossa, mas o que está acontecendo aqui, né? E eu não me permitia sentir, eu não me permitia sentir, porque eu falava assim, como? Eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que eu creio em Deus, eu creio em Jesus, então isso não pode. Então eu abafava qualquer sentimento de indignação, de tristeza, melancolia, qualquer coisa que fosse me levar, que fosse levar um pensamento assim, será que isso é um início de uma depressão, qualquer coisa assim, ansiedade, essas coisas, eu não me permitia sentir também, porque eu pensava, como? Que testemunho que eu vou dar sendo cristã e procurando um psicólogo, procurando um terapeuta, qualquer coisa assim. Então, esse pensamento veio sendo tratado em mim, né, no decorrer dos anos, até que eu cheguei numa mentalidade hoje que eu falo assim, nossa, todo habitante do planeta Terra deveria ter um terapeuta. Né? Como que as coisas mudam, né? Como o pensamento muda. Então, eu tinha essa atitude, esse comportamento, essa atitude mental antes de ingressar no autoconhecimento e realmente precisei sentir muito e sentir também na área financeira, foi a parte que mais doeu, né? E não por não ser organizada, porque era uma pessoa organizada e a vida tinha que me acordar de algum jeito, né? Se ela tentava nos relacionamentos, não dava certo. Tentava na vida familiar, não dava certo. Falava assim, bom, agora você acorda, filha. E daí aí eu acordei, né? Então, eu entrei o ano de 2018 endividada, que eu não olhava nem olhava minhas faturas, minhas coisas, porque eu não sabia de onde eu ia tirar dinheiro para pagar aquelas contas só aumentando, e eu fui definhando. Por fora, assim, era só sorriso, tá tudo bem, né? E a gente, o cristão, usa muito a história da mulher lá na mulher do azeite lá, que eu esqueci agora, na hora que é para lembrar, eu esqueci. Que o filho dela estava morto e o profeta passa por ela e fala, e aí, a sulamita, né?
tá tudo bem? E ela, tá tudo bem. O filho dela estava morto e ela estava indo atrás de uma pessoa que ia resolver, que era o profeta, né? Então ela falou, eu vou lá porque ele vai resolver, né? Foi ele que profetizou que eu ia ter um filho, agora ele vai resolver essa situação. E ela estava indo lá, e daí ela falava, tá tudo bem, né? E a gente prega isso dentro da igreja como se todo mundo fosse, né? Tivesse essa resiliência da sulamita, né? Daí, para mim, falava assim, nossa, eu tô igual, tá tudo bem, igual a sulamita, entendeu? Tipo assim, tá tudo bem, igual a sulamita, sabe? O filho tá morto, eu tô desesperada, mas estava aqui, ó, tudo bem. Então, eu entrei em 2018 endividada. Então, no finalzinho de 2018, ali, que eu já não sabia mais, né? Tudo que eu estava fazendo não dava certo. Aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, mas eu não sabia o que fazer, né? Então, em 2019, que eu realmente mergulhei de cabeça no autoconhecimento e comecei e passei mais um ano endividada, mas eu estava agora ocupada com o autoconhecimento, né? De uma forma para me entender e resolver questões internas, porque eu entendia que aquela questão, aquele endividamento era devido questões internas, que no caso, em 2019, eu entendi isso, né? Que era reflexo do que estava acontecendo dentro de mim. Então, cada vez que eu pensava nas dívidas, eu falava, nossa, mas o problema aqui está muito grande, porque quando eu fui ver, os meus débitos ali no finalzinho de 2019 estavam chegando em 100 mil. Para mim, eu falava, meu Deus, eu não vou pagar. Eu pensava, no comecinho de 2019, eu não vou pagar isso nunca. Eu vou morrer e essa dívida vai ficar aí, vai ficar de herança para alguém. E quando eu entrei no autoconhecimento ali, né, no início de 2020, minha mentalidade já estava totalmente transformada do que era lá em 2018, quando eu estava num estado onde, provavelmente, se eu tivesse procurado um médico, um psicólogo, alguma coisa, ele ia falar, você está no início de uma depressão, mas o meu orgulho e a minha descrença não fez com que eu ficasse ali tendo problemas físicos, problemas emocionais, sentindo dores no meu corpo, várias coisas, reflexos de tudo que estava acontecendo internamente, né? E não fui. Só que depois que eu mudei minha mentalidade, o ano que a Val também comentou aqui, que a gente teve que se fechar dentro de casa, foi o ano que eu consegui quitar 80 mil daquela dívida que eu tinha em meio à pandemia. Eu falava, meu Deus, olha só, o que uma mudança de mentalidade não faz? E a gente estava com dificuldades para trabalhar, a gente estava com várias coisas, né? E foi no meio desse processo todo que a chave virou, eu comecei a me trabalhar internamente, comecei a trabalhar as minhas dores, as minhas sombras, e entendi que esse é um processo contínuo, né? Enquanto a gente está aqui, está trabalhando, está resgatando, está se curando, está olhando para si, né? E daí em 2020 aconteceu isso, e agora em 2021 ficou as outras sombrinhas aí, né? Esses outros 20 mil que são coisas ainda que eu estou resolvendo, de tão difícil que é a pessoa, né? A pessoa internamente é um problema tão grande que tem uma coisinha ali, tá difícil para resolver, mas estou resolvendo, né? Então, eu era essa pessoa antes do autoconhecimento, passei por isso, né? Por essa mudança de mentalidade. E vocês? Queria ver, né, Malu e a Val, se vocês se sentem à vontade para falar quem vocês eram, quais eram suas atitudes mentais, seus comportamentos antes e quais são agora. Primeiro, eu não estaria hoje aqui conversando com vocês numa live, né? Esse já é uma mudança bem radical para mim, né? Porque eu não estaria aqui de jeito nenhum. Foi um processo que começou a ser trabalhado em 2018 para só agora começar a interagir com rede social e live há pouco tempo, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que, embora todos me falassem, vissem qualidades em mim, eu não via, né? Então, assim, não tinha autoestima, totalmente insegura, totalmente confusa com relação a futuro. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, né? Mas eu não me encontrava profissionalmente. Eram inúmeros cursos e eu não me encontrava.
e não me aprofundava justamente para não, hoje eu entendo, né? Justamente para não, para o meu condicionamento e para as minhas crenças continuarem a ter força no sentido de não, você não sabe, você não vai dar conta, você não vai ser capaz, porque lá na infância, a vida inteira, né, você escuta certas coisas que vão minando a sua força, vão minando o seu poder pessoal, né? Então, era isso. Mas uma pessoa com muita fé, muita positividade, né? Mas muito perdida na vida. Muito perdida na vida, na fase da adolescência, né? De futuro mesmo, né? Os meus pais não podiam me orientar com relação ao futuro, né? E muitas crenças de escassez na família inteira. Então, assim, não tinha grandes perspectivas, né? De mudanças. Então, esse processo se deu realmente com autoconhecimento, né? Não foi de uma hora para outra, né? Há muita coisa a ser trabalhada ao longo dessa jornada, e o mais importante não é a chegada, o mais importante é a gente fazer esse caminho com muita consciência, com muita responsabilidade, com muita integridade. E aí eu comecei a perceber que o quão afastada da minha essência eu estava. Né? Eu vivia numa personalidade, né? Onde eu precisava me adequar para ser aceita, precisava me adequar ao que a sociedade queria. Né? Então, fazia muita vontade do outro, quando na verdade eu não olhava para mim. Né? Agradava a todos e desagradava a mim. Né? E Jesus mesmo diz, né, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, o que você vai entregar para o outro, né? E aí eu comecei a perceber que quanto mais a gente olha para a gente, quanto mais a gente olha para dentro, né, mais você aumenta a sua luz, o seu poder pessoal, mais você se aproxima da sua essência, né, da sua verdade, porque cada um tem um caminho, né, e esse caminho passa e vai além dessa matéria, né? Passa pela matéria, mas vai muito além da matéria, né? E aí você vai se conectando com você mesmo, com a sua essência, com a sua espiritualidade, e aí você vai integrando as suas partes, porque a gente tem uma parte que é sombra e a gente tem uma parte que é luz, né? Então nós temos nossos vícios, nossas virtudes, e eu não enxergava os meus potenciais. Uma coisa que é muito formidável hoje é que por mais que alguém dissesse, eu não enxergava os meus potenciais, né? Eu via em muitos momentos muita coragem, muita resiliência, muita persistência em mim, mas assim, vai lá que você vai fazer, você vai conseguir. E eu nunca fui de desanimar, mas eu não acreditava no meu potencial, principalmente com relação à questão profissional em alguns sentidos, né? Então, isso é transformador, porque o autoconhecimento traz para você essa percepção, e essa possibilidade de você se encontrar consigo mesma e olhar aquilo que você não viu ou que não permitiram que você visse, né? Lá numa época de infância, porque a gente adulta, a gente traz muitas dores e vazios emocionais da infância, né? E isso vai conduzindo a nossa vida. Então, depois que eu comecei a me conhecer, me perceber, aí eu vi quantas atitudes infantis, né, numa pessoa adulta, porque lá atrás, coisas que precisavam ser olhadas, ser vistas e não foram vistas, enfim. Mas tudo é muito propício na vida, ela é muito sábia, e ela leva a gente exatamente para esse caminho, porque a gente precisa aprender, porque o que eu consigo aprender e transformar na minha vida está dentro de uma missão muito maior para eu poder contribuir com outras pessoas, né? Então, é muito mais além de mim. Quando eu me conheço, essa possibilidade vai muito mais além de mim. Por quê? Porque quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu tenho luz e que eu tenho sombra, e eu acolho as minhas sombras, né? Então, muito julgadora que eu era, não que eu tenha eliminado 100%, mas
80% já foi. Então, muito julgadora, julgando as pessoas, e julgava a mim inconscientemente, né? E arrogante, tantas outras outros vícios, né? Outros defeitos que a gente às vezes não quer olhar, não quer encarar, mas quando você se abre para olhar, isso é transformador, porque você começa a iluminar essa parte sua, sombra, e você essa luz vai sendo levada para outras pessoas também. Então você começa já a transformar, né? E a gente cria a nossa realidade, isso eu aprendi com o autoconhecimento, né? A gente cria a nossa realidade. Então, se a sua realidade está de um jeito que você não gosta, que não está boa para você, que você merece algo muito melhor, precisa olhar para dentro para entender o que internamente está fazendo com que você crie essa realidade externa. E foi aí que eu entendi que não era fora, era dentro. Não é com o outro, é comigo, né? E aí eu fui devagarzinho me transformando, continuo olhando para isso. Mas hoje eu já consigo contribuir com muitas pessoas, eu já vejo, né, minhas mentoradas se transformarem, mudarem a vida, terem sonhos, se olharem e se sentirem capazes de transformar e de contribuir também, porque é o dar e receber, né? É uma troca, né? A gente, quando entra nesse processo de despertar, a gente entende que essa troca é prosperidade, né? E é fantástico. Se deixar, a gente vai falar de autoconhecimento aqui a noite inteira, né? Ah, imagina. A Val ficou sem som, eu falei para ela sair e voltar, e, né, para ver se voltava, mas alguém aqui falou que tinha que aumentar e diminuir o som para ativar de volta, né? Eu vou chamar ela aqui de volta para ela contar para nós aqui. Vamos ver aqui. Convidar de volta. Convidei a Vandercileia aqui, querida. Muitas transformações através do autoconhecimento. Verdade. É um processo que faz com que a gente se transforme muito, né? O autoconhecimento faz com que... E a gente, né, como a Malu falou, a gente fala a noite inteira, porque a gente tem muitas... Você começa realmente a viver, né? Você começa a viver com uma esperança diferenciada, assim. Eu, no meu caso, né, que estava lá e ficava... Já não sonhava mais, o autoconhecimento me faz sonhar tanto, tanto. Val, melhorou, agora melhorou. Agora? Foi alguma coisa melhorou? Aqui. Então, Val, conta para nós aí. Conta para nós aí esse momento, assim, né? Quem você era antes, quem então, você é na agora. verdade, eu me identifico bastante aí com a história da Malu, né? Assim, é difícil a gente se enxergar conforme os outros nos enxergam, né? Então, eu via muita dificuldade nisso em relação a como as pessoas me enxergavam e como eu me mostrava para o mundo ou como que essa pessoa que era Valdirene realmente era e como as pessoas viam ela, né? Uma coisa assim meio confusa, mas era isso que acabava acontecendo. Eu também não me enxergava com as forças que eu tenho hoje, né? Que as pessoas sempre me viam uma Valdirene muito forte, uma Valdirene muito para frente, muito corajosa, muito tudo, e eu ali no meu cantinho, eu falava, gente, onde que as pessoas veem isso em mim, sabe? Aquela coisa de você o tempo todo não se desafiar, mas assim, de você não acreditar em você, né? Eu tinha muito isso, essas coisas de merecimento, de identidade, ainda tem alguma coisa, mas antes, muito mais, né? Então, assim, eu não conseguia enxergar aquilo tudo que as pessoas falavam de mim e eu me vendo daquele jeito. Eu sei, né? Sabia que eu era uma pessoa muito forte, era uma pessoa muito batalhadeira, tudo, sempre fui, sempre trabalhei desde muito nova, então eu tinha muita força, mas eu não conseguia me enxergar naquela força e dentro do que eu conseguia passar para as pessoas, eu
internamente eu tinha muita fragilidade, né? Eu era uma pessoa assim muito vulnerável, né? Eu queria me mostrar forte o tempo todo. Isso daí era característica minha, né? Aquela coisa de colocar uma moldura de aço ali, uma armadura, e eu sou assim, eu sou forte mesmo. Só que assim, eu queria mostrar aquilo ali, mas eu não me via aquilo ali e achava estranho as pessoas me acharem aquilo que eu queria mostrar que eu era, né? E na verdade, na minha cabeça, eu não era nada aquilo. Eu era cheia de dores, cheia de fragilidade, cheia de tudo, né, gente? Porque quando a gente tem essas dificuldades de falar não, principalmente, né, a gente se torna uma pessoa muito frágil, porque quando você fala sim o tempo todo para o outro, você está falando não para você, quando na verdade isso deveria ser o contrário, né? Porque o sim é libertador. Quando você fala não para o outro, você está falando sim para você. Então, até eu descobrir isso, hoje ainda me dói. Eu ainda tenho. Não estou 100% superada com relação a isso, não, mas o dizer não para mim me dói muito. E sempre doeu. Muito, muito, muito. Então, por isso que eu me vi em determinadas situações, né, e acabava sendo acumuladora de tudo, de tarefas, de trabalhos, por conta de sempre querer ajudar as pessoas, né? E falar não para mim era muito dolorido. Mas a partir do momento que você se percebe, a partir do momento que você descobre de fato essas fragilidades e você vê que você precisa tratar essas fragilidades, aí é que você descobre realmente a pessoa que você é, uma pessoa normal, uma pessoa cheia de dores, uma pessoa cheia de cheia de pesos mesmo, né? Porque a gente vai carregando muito peso que é do outro. Então, o que eu me via muito, que eu via acontecendo muito na minha vida era que eu carregava muito peso de outras pessoas, né? Minha mochila era pesada pra caramba porque eu carregava mesmo, e para mim estava tudo bem, era aquilo que eu queria, era daquele jeito que eu aceitava que podia ser, né? Mas depois que eu descobri que a gente pode deixar esses pezinhos para trás, que a gente pode abrir a mochila e deixar cada um com o seu pezinho, né? Cada um com as suas dores, isso é libertador, porque faz muita diferença. E a gente só consegue mesmo descobrir tudo isso quando a gente consegue olhar para a gente, né, meninas? Então, é só através do autoconhecimento mesmo que a gente consegue descobrir tudo isso e ver que cada um tem, né, o seu peso, cada um tem a sua cruz, enfim, a gente não é obrigada de maneira nenhuma a carregar peso do outro, que cada um carregue o seu peso, né? Então, hoje eu penso assim, eu não quero carregar peso de ninguém, o meu já está bastante pesado, então deixa eu com o meu. É verdade, né? Porque até Jesus ensina isso pra gente, né? Ele fala: você quer me seguir? Pega a Exatamente, tua cruz e me siga, né? Eu já tenho a verdade. minha para carregar. Foi o que você falou, né, Val? Cada um leva a sua, né? Então, não se sobrecarregar. Quando a gente começa no autoconhecimento, a gente começa meio que sozinho, né? Fazendo as nossas pesquisas, meio assim, será que é, será que não é? E em um determinado momento, né? No meu caso, acredito que é o caso de vocês também, a gente chega à conclusão que precisa de ajuda, que precisa de uma ajuda profissional, de um mentor, de um especialista para nos ajudar a dar um passo vendo coisas que a gente não consegue enxergar, né? Em que momento isso ficou claro assim para vocês? Então, eu sempre achei que eu nunca precisava de nada disso, né? Para começar por aí, né? Eu achava que eu podia resolver os meus problemas sozinho, meu e dos outros, né? Então, assim, eu nunca me vi em processo terapêutico, eu nunca me vi fazendo nada desse tipo, porque eu achava que eu podia resolver do meu jeito, com as minhas orações, né? Com a minha espiritualidade. Então, assim, sinceramente, isso não passava pela minha cabeça. Eu só fui me dar conta disso tudo quando, no ano passado, né, no período mesmo do iniciozinho da pandemia, quando muitas fichas caíram para mim, muitas dores, entrei num processo muito dolorido. Aí eu acho que foi aí mesmo que eu entrei no meu processo de autoconhecimento, onde eu vi uma outra Valdirene nascendo ali, né? Então foi ali que eu vi que sozinho eu não conseguia, porque até então eu ainda achava que eu podia, mas quando eu me deparei
com um monte de pessoas, com um monte de histórias parecidas com a minha, com um monte de tudo dentro daquilo que eu precisava conhecer, eu vi que eu precisava me entregar. Porque foi a questão da permissão, né? Porque até então, talvez na minha cabeça eu achava que eu não precisava porque eu não me permitia, porque eu achava que eu ia dar conta de tudo, né? Mas isso de fato aconteceu no ano passado, onde eu fui buscar mais ajudas, onde eu fui buscar mais esse eu interior, e quando eu fui buscar o meu eu interior, eu vi que eu precisava sim de ajuda. Então foi aonde eu entrei em processos, né, de terapia, né, trabalhar minhas crenças, que eu vi que, né, a gente acha que não, mas eu achava, né? Mas muitas crenças demais da conta, coisas que eu nem me dava conta de que isso podia ser tão significativo na minha vida, né, que me trouxesse os resultados que eu tinha até aquele determinado momento, né? Então, as minhas crenças me levaram até onde eu cheguei e nos resultados que eu cheguei. E quando eu vi que eu não tinha resultado nenhum, alguma coisa estava errada na minha vida. Então, eu tinha que mudar alguma coisa. E eu vi que essa mudança ela não ia acontecer sozinha. Então, foi onde realmente eu vi que eu precisava de ajuda. E aí eu fui em busca de várias pessoas que hoje, né, fazem parte da minha vida, fazem parte do meu ciclo de amizade. A gente aprende juntas, né, com outras pessoas que a gente vai conhecendo também. Isso ajuda muito a transformar a nossa vida. E foi dentro desse contexto. E hoje eu vejo que eu não posso mais sair, que eu preciso realmente de ter pessoas ao meu lado que possam estar me ajudando aí o tempo todo, que sozinha realmente eu não consigo. E daí você se descobriu também como Isso coach, né? foi a partir. Assim, eu vou dizer para você que eu era coach e nem sabia, tá? Né? Assim, eu era coach e nem sabia. Depois eu fui ver que eu era coach, mas enfim, foi sim, no ano passado, né, que eu fiz algumas formações dentro dessa área do coach, aí procurei trabalhar mais dentro da minha área, que é a área financeira, né? Então é onde eu me identifico, é onde eu sempre trabalhei. E aí sim fui buscar essa formação, né, mais específica, de modo que eu pudesse entender o que eu estava buscando para a minha vida, porque até então eu estava meio perdida, né, dentro da minha profissão, eu ficava assim meio, será que é isso mesmo que eu quero? Mas eu me descobri dentro das finanças, que era aquilo que eu já gostava de fazer, me descobri na educação financeira, me descobri no coach financeiro. Então, é isso que hoje eu quero, é isso que hoje eu vivo, e é através desse meu trabalho que eu quero ajudar as pessoas e também poder, através da educação financeira, transformar vidas, né? Para que a gente possa não fazer parte de estatísticas que a gente vê por aí afora, né? Principalmente de endividados. Hoje, até antes da nossa live, eu fiz uma pesquisa, né, a respeito desse endividamento no Brasil, né? E assim, meninas, né, é assustador, claro que é, né, mas queria até trazer essa informação para vocês, que foi da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Essa pesquisa foi divulgada no dia 25 de agosto, pela Conferência Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Aponta, gente, olha só, aponta que 72,9% das famílias brasileiras estão em situação de dívidas. É um número muito grande, né? Aí Pois não é, estou que mais bom, nessa graças a lista. Deus. E a gente tem que ter aqui autoconhecimento financeiro também, para que a gente não faça jamais parte dessa estatística, né? Porque realmente não faz. Não faz, não, assim, não condiz, né? Até pelo processo que a gente está passando de vivenciar isso, né? Então, todas nós aqui também somos educadoras, sim, É muito sofrimento. Endividamento é exatamente. sofrimento. É Exatamente. sofrimento, Então, vamos né? trabalhar com aquilo que a gente tem de melhor. Todas nós aqui também somos educadoras financeiras, né? Então, vamos trabalhar para reduzir aí esse número, né? Que de fato é muito grande. É triste, né? Verdade. Sim, Eu com também, certeza, né? assim como a Val, eu achava que dava conta sozinha, né? Achava que eu poderia fazer por mim, né? Porque
aprofundando, conhecendo, lendo, estudando. Eu achava que seria suficiente fazer por mim e fazer pelas outras pessoas. E por um bom tempo eu consegui. Mas só que existem questões na nossa vida que, por mais que a gente consiga ajudar outra pessoa, talvez no mesmo contexto a gente consiga ajudar outra pessoa. Mas o olhar é diferente, porque eu olho de fora da situação. E quando a gente está dentro da situação, nem sempre a gente consegue ter um panorama, né, uma visão mais ampliada. Então, tem questões que a gente precisa. E de uma experiência diferente da nossa para trazer essa contribuição para a nossa vida. E aí que eu comecei a perceber que sim, eu precisava, né, de ter não só terapeutas que pudessem me dar esse suporte quando necessário, mas coach, né, que foi também um divisor de águas na minha vida, porque eu era muito de ficar só no mental, nas ideias. No campo das ideias eu sou maravilhosa. Na hora de ir para ação, eu não ia. Né? Então, o coach me trouxe essa possibilidade, né, e eu vi muita transformação a partir do coach, porque você vai lá e faz, né, você transforma suas atitudes, você executa. E aí eu comecei a ver minhas potencialidades sendo desenvolvidas nesse sentido, né? Fiz formação, mas vi a necessidade de ter um profissional por trás de mim para me dar esse suporte, né? Então, mentorias, a parte de coaching, todo ser humano devia ter merecimento, se sentir merecedor de ter um profissional para te ajudar. Não é em todas as situações. Tem coisas que a gente leva sozinho, muito bem, né? Através de um curso, através do conhecimento que a gente tem, mas tem coisas que a gente precisa de alguém. E os nossos resultados, eles triplicam quando a gente tem um profissional realmente, né, que condiz. E aí, para mim, esse profissional tem que condizer com a tua verdade, com o teu caminho. Então, assim, o meu caminho é muito conectado com a espiritualidade, sempre foi. Então, para mim, esse profissional tem que pensar em missão, tem que pensar em propósito, tem que ver algo além da matéria, tem que ver algo além do ego, né? Senão não vai fazer sentido para mim, né? Para outras pessoas isso não faz sentido, mas a importância de ter um profissional é fundamental para que a gente alavanque nos nossos resultados, né? Até porque a experiência que ele traz, a bagagem que ele traz, né, é maior do que aquela que de repente naquele momento eu tenho, né? E eu vejo isso quando porque eu sou treinadora de inteligência espiritual, a Val é da área de finanças, né? A Charlene tem aí o grupo de mentoria dela, e a gente vê isso nas meninas, né, que vêm pra gente de um jeito e depois a gente vai vendo essa transformação. Por quê? Não é porque a gente é melhor, porque a gente fez já um caminho, né? Porque desde lá de 2014, a gente meio que vem, né? Foi meio junto aí, né? 2016, a maioria começou assim. Mas a gente já vem num processo de muita dor, de muito conhecimento, de muita transformação. Então, quem está entrando agora nesse despertar, querendo olhar para isso, olha o quanto que, de alguma forma, a gente consegue contribuir com as nossas histórias, né? Com o que a gente já passou. Então, é como que se encurtasse um pouco o caminho. Né? Não é que é uma receita de bolo, porque nada na vida é receita de bolo. Cada um tem o seu caminho, porque cada um tem uma forma de ver a vida, né? Uma forma de comportamento, mas a experiência, ela é fundamental nesse processo, né? Então, você pegar lá e experimentar se aquilo é bom, se o que alguém está dizendo é bom. Então, quando a gente tem esse profissional por trás da gente, ele vem com uma bagagem muito grande e faz com que a gente olhe por um outro prisma que a gente ainda não tinha visto. E isso é fantástico. Aí a gente dá um salto aí, né? Dá um salto quântico, né? Dá um salto quântico. É verdade. É verdade. O maior salto é aquele da consciência, né? A consciência entender alguma coisa que até ontem não se entendia. O fato de precisar de baixar a guarda e falar,
Eu não sou, como a Val trouxe bem claro ali, eu não sou Mulher Maravilha, eu não sou a pessoa que está lá dentro da armadura, né? Deixar essa armadura se dissolver e receber ajuda, falar, realmente, eu preciso de ajuda para passar por esse momento, ter essa questão que a Malu falou também do merecimento, falar, opa, eu mereço, né? Eu mereço ter um profissional me apoiando, eu mereço ter um coach me apoiando em cada área da minha vida, momentos diferentes, né? A gente tem momentos que precisa do financeiro, tem momentos que precisa do emocional, tem momentos que precisa do espiritual, do relacionamentos, tantas áreas, né, que a gente pode estar agregando e se permitindo ter acesso a esses profissionais qualificados, né, que somos nós aqui, gente. Então, aqui, a Valdirene, né, trabalha aqui na área financeira. Você trabalha diretamente assim com empreendedores, com empresas? Como é Também, que é o tanto teu trabalho, com Val? empresas, né, com finanças pessoais. Na verdade, dentro da finanças eu tenho um mix, né? Sou consultora financeira, coach financeiro para empreendedores, empresários, é, finanças pessoais também, coach financeiro para a área tanto pessoal quanto jurídica. E educadora financeira também, pessoal e jurídica. Ai, que legal. Nossa, que show. E a Malu tá mais na parte da Coach espiritualidade. comportamental, espiritualidade, PNL, trabalho com constelação, terapias energéticas, né? E educadora parental aí iniciando. Ai, que legal. Então, hoje, né, vocês estão ajudando nós, né? Estamos aqui nesse processo, né? Olha, é como se fosse assim um emaranhado, né? Você dá a mão para alguém em um momento, né, que a gente precisou, e você falou, poxa, eu preciso segurar na mão de alguém que são os mentores, né? E a gente vai escolhendo, né? Cada área, como a Val colocou ali, dá a mão para alguém para, né, subir, né? Dá a mão aqui para alguém que está mais acima, né? E daí, nesse processo, a gente já se prepara e consegue dar a mão para alguém também, né? Que está precisando de algo que a gente já tem. Então, essa é a importância de ter mentores, né? De ter mentores em todas as áreas, se abrir para as terapias, se abrir para os processos de autoconhecimento, se abrir, né, nesse investimento que é o principal investimento, né? Eu gosto muito desse livro aqui, O Segredo da Mente Milionária. Inclusive, foi esse livro aqui que me abriu a consciência e me ajudou a pagar minhas dívidas. E esse livro aqui fala que o principal investimento que a gente faz, ele fala sobre alguns investimentos, mas o principal investimento que a gente faz é na gente mesmo. Quanto mais a gente investe na gente mesmo, e quando eu falo esse investimento, é investimento na área espiritual, na área emocional, na área financeira, tudo aquilo que eu posso agregar para me melhorar é o que vai me trazer mais retorno financeiro. Se eu estou bem emocionalmente, se eu estou bem espiritualmente, se eu já aprendi, se eu estou aprendendo ali a trabalhar minhas finanças com coach financeiro, com educação financeira, isso vai trazer retorno para mim. Esse livro me abriu muito a mente porque eu não tinha esse merecimento. Eu acreditava assim que as coisas tinham que ser para mim de graça, eu precisava, eu não tinha condições de pagar alguma coisa e eu precisava sempre estar ganhando alguma coisa. Então, eu sempre ficava à procura de coisas gratuitas, é gratuito, é gratuito. E esse livro me abriu o entendimento. Quanto mais eu invisto em mim, invisto financeiramente em mim, mais esse retorno vem. E ele vem, né, diferenciado, ele não vem no valor que eu investi. Se eu vou lá e invisto numa sessão que custa 160, R$ 200, essa sessão, num curto, médio e longo prazo, ela vai se transformar num valor muito maior do que esse que eu investi. A clareza que traz, essas ferramentas que são aplicadas durante a sessão, que são cientificamente comprovadas, né? Não é uma coisa assim que você joga no ar, eu li um livro, eu fiz um cursinho, não, são coisas, é um processo sério, né?
que faz com que as pessoas tenham resultados, assim como nós tivemos resultados, né? Então, se você está vendo essa live e entendeu que precisa de mentores, aqui estamos nós para auxiliar vocês. Nos procure no direct de cada uma. Vou salvar a live, vou deixar o arroba das meninas ali, se vocês se identificaram com elas. Segue elas lá no perfil delas. Vai lá para conhecer o trabalho delas também, né? E a gente vai fazendo essa grande corrente, né? Um vai dando a mão para o outro e a gente vai seguindo, né? Sem competição. Olha só que legal. Todas nós aqui somos coach financeiro. Todos nós aqui estudamos educação financeira. A gente está migrando para algumas áreas não totalmente diferentes. Há uma certa similaridade. E não tem uma competição, é uma colaboração, porque isso é o que o nosso futuro pede, colaboração. Antigamente era competição. E quando a gente está conectado na competição, a gente só vai encontrar pessoas competitivas, querendo passar rasteira, puxar o tapete, né? Mas quando você se conecta na cooperação, você começa a encontrar pessoas que querem contribuir. Não é verdade? Já pensou? A gente podia estar falando aqui, nossa, mas eu também faço coach financeiro, eu não vou fazer live com coach financeiro, não tem nada a ver, né? A gente está cooperando, colaborando e o próprio movimento de uma colaborar com a outra, de nós estarmos aqui colaborando com quem participa da live, que vai gerar esse movimento de trazer para mim, levar para elas e, inclusive, levar para vocês que estão assistindo. Lembrando, Charlene, que quem está na competição está vibrando escassez, né? Totalmente na mentalidade de escassez. E a cooperação, você está na abundância, você está na prosperidade. Então, a vibração é outra. É bem isso que eu quero. É bem isso que eu quero. Abundância, prosperidade, felicidade, né? Então, meninas, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. A nossa conversa, olha, a gente estendeu aqui 7 minutos, nem foi tanto, mas ó, foi tão gostoso que se deixar, a gente fica conversando aqui até não sei que horas, né? Mas um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer todo mundo que entrou aqui na live, que assistiu até o final, que assistiu um pedacinho, quem está vendo gravado também. Quero agradecer a sua colaboração com a gente aqui e deixar as meninas se despedir aqui também. E amanhã eu vou ter live também com a Karine Ser e Transbordar. A gente vai estar trabalhando a questão da meditação. Nós estamos trazendo alguns temas aqui, a Malu também, sobre desmistificando algumas coisas que durante o nosso processo fez com que a gente sofresse um pouquinho. Então, como a gente entendeu que não precisa desse sofrimento todo, a gente está desmistificando algumas coisas e amanhã a gente vai estar desmistificando. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade, né, de trazer aí as experiências e poder contribuir aí com quem já está nesse processo, mas também trazer essa possibilidade das pessoas começarem a olhar para isso, né? Muitas pessoas ainda não olham, não têm noção, então acho que é muito válido a gente estar aqui falando sobre isso, porque expandir a consciência está na nossa missão, né? Fazer isso pela nossa humanidade, para ajudar o nosso planeta, né? Isso está na nossa missão. Então agradeço a todo mundo que esteve aqui, que está aqui, e a todos que vão assistir, agradeço imensamente mesmo. Eu também, meninas, quero agradecer muito aí por estar com vocês nessa live. Foi maravilhoso, né? O tema, né, faz com que a gente pudesse realmente ficar horas e horas aqui conversando sobre isso, né? Mas é muito bacana. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades. Como a gente sabe, a gente está aqui para crescer juntas, né? Com certeza, entre nós não existe competição, e sim crescimento pessoal, profissional, e temos muito, muito, muito a aprender uma com as outras, né? Não é à toa que a gente se encontrou, né, por aí, a gente vai estar também trazendo muitos projetos bacanas aí com essas nossas parcerias, né? Que fique também já registrado aí para o pessoal, que a gente vai trazer muita coisa bacana aí para todo mundo. E agradecer o pessoal que participou aí com a gente, agradecer o pessoal também que vai assistir a live gravada.
E beijão para vocês, menina. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Antes de encerrar, só quero ler o comentário aqui da Vandercileia, ó. Ela falou aqui, não sei, acho que vocês não conseguem ver os comentários, né? Vocês são maravilhosas, cada uma com sua peculiaridade. Aprendo muito com todas essas mulheres Somos poderosas. poderosas, Poderosa é você, Vandercileia. Todas nós. Ai. Um beijo, meninas. Beijo. Tchau. Até amanhã para quem vai vir ver a live aqui. Tchau. Fica com Deus.